Podemos começar. Aí você começa, então, gravando e a Virgínia está com a palavra antes de mim. Então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Eu sou a Maria Virgínia e hoje se inicia mais uma live de inauguração do Instituto de Psicologia Comportamental. O Instituto ele veio para proporcionar serviços psicológicos de qualidade, capacitação e formação profissional, treinamento de habilidades para a população clínica e não clínica, priorizando sempre o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida, né? O Instituto de Psicologia Comportamental, ele nasce com 3 sócios cofundadores. A Ana Carolina, que é a palestrante de hoje, o Fernando. Dá um oi aí, Fernando. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado por comparecer. Sheila sempre presente aí. Obrigado pela audiência. E comigo, Maria Virgínia. Então, eu passo a palavra agora para Ana Carolina. Com você, Carol. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. E hoje a gente vai bater um papo. Preparei aqui alguns slides, mas vocês podem me perguntando, caso tenha alguma dúvida, para a gente fazer de uma forma bem interativa também. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre um pedacinho ali bem importante da terapia comportamental dialética, da DBT, que é a teoria biosocial. Então, eu vou falar um pouco na live de hoje sobre o desenvolvimento da desregulação emocional de acordo com a terapia comportamental dialética. Só para a gente começar contextualizando, então aqui vocês veem a foto da Marsha Linehan, que é a criadora da DBT, e eu vou falar um pouquinho, assim, bem rapidamente mesmo, da história dela e de como que ela chegou nesse modelo e já entro diretamente na teoria biosocial. Então, a Marsha, ela foi internada aos 17 anos. Ela era considerada a paciente mais grave da instituição psiquiátrica. Era considerada até, em um dos seus textos, ela menciona que ela foi considerada uma paciente intratável, tá? Ela passa 26 meses trancada numa pequena sala de isolamento, porque ela tinha muitos comportamentos autolesivos e tentativas de suicídio. Então, na instituição psiquiátrica na qual ela ficou internada, ela fica, então, esses meses todos numa sala de isolamento para que ela fosse impedida de se cortar, de ter esses comportamentos lesivos. Qualquer chance que ela tinha na instituição, ela se agredia. Então, por isso, ela ficou confinada tanto tempo. Aí ela recebe... Só um minutinho, que isso? Ela recebe vários tratamentos. Ela recebeu tratamentos... A psicofarmacologia, na época, ela ainda era muito recente. Desculpa, passou aqui. Ela tomava antipsicóticos e benzodiazepínicos, que era o que tinha naquele momento, né? E esses medicamentos não eram eficazes para os problemas que ela manifestava naquele momento. Ela também fez na instituição psiquiátrica muitas horas de análise freudiana, que também não resolvia. Então, as medicações não resolviam, a análise freudiana que ela fez não resolveu. Ela, então, foi submetida na época a 30 sessões de eletrochoque. E tudo isso, ou seja, né, foram tentadas ali várias alternativas, que era o que a gente tinha naquele momento para ser tentado para problemas tão graves como o dela, e nada do que era tentado com ela causava um impacto positivo. E aí tem uma fala dela que é muito famosa, que está aí nesse balãozinho para vocês: quando eu sair daqui, vou voltar e levar os outros para fora daqui. Então, ela fez ali com ela um compromisso de estudar estudar a fundo esses comportamentos autolesivos, comportamentos suicidas, e buscar uma alternativa para tratar esses pacientes que, assim como ela, eram considerados intratáveis. E aí, com isso, ela faz o curso de psicologia
Então, ela faz a graduação, assim que ela sai do hospital psiquiátrico, ela vai estudar psicologia, depois ela faz um mestrado, depois um doutorado, depois 2 pós-doutorados. Nesse tempo que ela fica estudando, ela, num primeiro momento, ela trabalhou um pouco algumas estratégias de mudança, que eram as estratégias que tinha dentro da análise do comportamento na época. Isso aí eu estou falando da década ali de 70. Então, ela começa a fazer um tipo de terapia focado em estratégias de mudança de comportamento. E com o tempo, ela vai percebendo que focar demais na mudança era muito invalidante para esse tipo de paciente. Então, a terapia não funcionava. Como ela chegou a esse tipo de resultado nos estudos que ela estava fazendo, ela mudou um pouco o foco. Ela foi ali para uma orientação do Zen Budismo e foi trabalhar alguns elementos de aceitação e de validação. Então, ela sai desse foco da mudança e vai para o foco da validação. E aí ela começa a fornecer uma terapia que é baseada muito na validação e na aceitação. Quando ela começa a fazer as pesquisas sobre esses tratamentos, ela percebe que também o paciente, embora se sentisse mais validado, mais acolhido, era um paciente que ficava ali travado no processo de mudança. Ele ficava preso numa vida que ele não queria viver. Então, ela chega à conclusão de que uma terapia focada só na aceitação e na validação também não funcionava. E é quando, então, ela começa a propor uma nova forma de terapia, que é a terapia comportamental dialética, e a sigla em inglês, né, que eu vou estar falando ao longo da apresentação, DBT, em que ela vai mesclar alguns elementos de aceitação e alguns elementos de mudanças para ver qual o impacto disso sobre esses pacientes. Quais tipos de pacientes que ela vai focar inicialmente? Pacientes que têm problemas suicidas e pacientes que têm comportamentos autolesivos. Então, a gente começa percebendo que quando a DBT surge, ela não surge para resolver um problema conceitual, como a gente vê, por exemplo, na história da FAP e da ACT. Ela surge para resolver um problema que até aquele momento não tinha solução. Como tratar de uma forma eficiente os pacientes suicidas e os pacientes com comportamentos autolesivos. E aí, o que acontece? Ela começa, então, ela quer testar um protocolo de mudança e de aceitação, e para que ela possa testar esse protocolo, ela precisa de um financiamento. Quando ela solicita o financiamento de pesquisas para testar esse protocolo que combinaria ali aceitação e mudança, foi exigido dela um diagnóstico. Então, disseram a ela, nós vamos financiar o seu estudo, mas a gente precisa de um diagnóstico. Você está trabalhando com que tipo de diagnóstico? E aí, ali, com o grupo dela, de pesquisa, de aplicação desse protocolo, eles chegam ao diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, porque nesse tipo de transtorno eu tinha, então, tanto os comportamentos suicidas quanto os comportamentos autolesivos. E aí, posteriormente, a gente vai ver que na história da DBT, esse protocolo de tratamento ele foi validado como uma terapia muito eficiente para tratar o border, e aos poucos ele foi sendo também testado em outros tipos de problemas de desregulação emocional, que é o tema da nossa live de hoje. Então, num primeiro momento ela foca no border para atender um requisito aí de financiamento de pesquisa que ela precisava. E então esse protocolo foi eficaz tanto no manejo dos comportamentos suicidas, e ela começa percebendo como o suicídio acaba sendo uma estratégia que o paciente muitas vezes utiliza para lidar com o sofrimento emocional que está insuportável. Então, o fato é que na maior parte das vezes a pessoa não quer morrer, ela só não quer viver a vida que ela tem vivido. Então, é uma resposta desesperada diante desse sofrimento emocional insuportável. E aí, esses pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles apresentavam, além dos comportamentos suicidas, um padrão de instabilidade emocional,
um padrão de instabilidade no que concerne também ao controle dos impulsos, então, pacientes altamente impulsivos, pacientes que têm relacionamentos interpessoais caóticos e pacientes que têm uma instabilidade também na autoimagem. Então, no primeiro momento, a dialética vai estudar a desregulação emocional desse tipo de transtorno de personalidade borderline, e isso ao longo da história da DBT. Então, começa ali, né, no finalzinho dos anos 80, vamos dizer que o início formal mesmo na década de 90, começa estudando o Boder, mostra eficiência para o Boder, e depois esse protocolo vai sendo testado em outros problemas de desregulação emocional, como, por exemplo, transtorno bipolar. Depois isso vai sendo testado também em transtornos alimentares, na depressão, e hoje a gente tem um monte de evidências mostrando a eficácia desse protocolo de tratamento para os mais diversos tipos de problema e que continuam sendo pesquisados. Mas eu não vou focar tanto no Boder, apesar do início da DBT ter sido focada no Boder, eu não vou focar nele especificamente, porque eu quero discutir um pouco com vocês como que a desregulação emocional ela é desenvolvida segundo a teoria biosocial, que é a teoria que explica dentro da DBT por que o indivíduo passa, será que é um comportamento que é aprendido? Será que é um comportamento que é inato? Será que é uma mistura dos dois? E a DBT tem uma explicação para isso. Eu começo definindo com vocês o conceito de regulação emocional. Então, quando que eu vou avaliar que uma pessoa apresenta regulação emocional? Quando a pessoa apresenta a capacidade de inibir um comportamento inapropriado e impulsivo diante de emoções intensas, sejam essas emoções negativas ou positivas. Então, o paciente é capaz de regular o próprio comportamento, mesmo sentindo emoções intensas? Se sim, é um paciente que uma pessoa que apresenta regulação emocional. Uma pessoa que também, se for necessário, agir de uma forma adequada, independentemente do humor. Então, a pessoa que modifica muito o seu próprio comportamento, né, em mais diversos contextos, modifica muito a sua forma de agir em função do seu humor, é uma pessoa que tem um problema de desregulação emocional. Além disso, a pessoa, para ter uma regulação emocional, ela também tem que apresentar a capacidade de reduzir a intensidade de suas respostas fisiológicas, né? Então, tem determinadas situações que ativam em nós certas respostas fisiológicas. Consideramos que uma pessoa tem essa regulação emocional quando ela consegue reduzir a intensidade desses sentimentos. Também, se ela for capaz de mudar o foco de atenção na presença de uma emoção intensa. Ou seja, é uma pessoa que, apesar de muitas vezes estar vivendo um momento emocional muito difícil ou muito intenso, é uma pessoa que consegue, apesar dessa intensidade das emoções, agir de uma forma apropriada, de uma forma pensada, que não é impulsiva. Uma pessoa que consegue se autorregular. As respostas fisiológicas estão intensas, mas ela consegue ali aos poucos regular essas respostas fisiológicas intensas. Então, é uma pessoa que não está apenas sob controle das suas emoções. Tem pessoas que são emocionais demais. E tem pessoas que têm essa capacidade de, apesar dessas emoções estarem intensas, utilizar de uma série de estratégias para emitir uma resposta que é adequada na situação, apesar de sentindo muito naquela situação. Então, a gente passa para o conceito de desregulação emocional. Então, quando eu tenho um cliente no meu consultório que apresenta essa dificuldade de regulação emocional, quando esse cliente tem uma incapacidade para regular sinais emocionais, experiências, ações, respostas verbais ou expressões não verbais diante das situações. Em alguns casos, essa desregulação, ela pode ser pontual, acontece em algumas situações específicas. Em outros casos, ela pode ser global, que é quando a gente está falando realmente de um problema que precisa ser tratado ali com as intervenções que a DBT vai sugerir
posteriormente. Então, vai ser global e naturalmente causar muito prejuízo na vida desse indivíduo quando ocorre numa gama vasta de circunstâncias, gerando problemas de adaptação. Então, aí eu estou falando de um indivíduo que, em geral, ele tem uma elevada vulnerabilidade emocional. Por isso é importante, porque, pontualmente, todos nós estamos passíveis de, num momento ou outro, estarmos mais vulneráveis emocionalmente. Eu só vou falar de um problema de desregulação emocional quando a pessoa apresenta isso de uma forma muito mais frequente do que a capacidade de se regular. E aí isso traz muito sofrimento para o indivíduo e muito prejuízo para as relações afetivas, para as relações de amizade, familiares, no trabalho, nos mais diversos contextos que essa pessoa vive. É uma pessoa que apresenta incapacidade de regular respostas ligadas a emoções intensas. Então, é aquele padrão geral de comportamento da pessoa que nos mostra que, em geral, ela apresenta essa vulnerabilidade emocional, ela tem dificuldade em regular, apesar de estar sentindo muito numa dada situação, agir de uma forma apropriada naquela situação. Quais as principais características da desregulação emocional, segundo a teoria biosocial? Excesso de experiências emocionais dolorosas. Então, essa pessoa que chega para a gente hoje no consultório com problema de desregulação emocional é uma pessoa que provavelmente, ao longo da sua vida, teve inúmeras vivências emocionais dolorosas. Experiências dolorosas, todos nós tivemos e temos. Aqui, eu chamo a atenção para esse aspecto do excesso. Incapacidade de regular a autoativação emocional. Mais uma vez eu chamo a atenção que tem situações que todos nós ficaremos com uma autoativação emocional. E o problema não está nessa autoativação emocional, mas na nossa capacidade de regular essa ativação emocional, que é uma característica que essas pessoas com problemas de regulação emocional não têm. E, exatamente em função dessas características que a gente está discutindo, eles acabam adotando estratégias de comportamentos que, quando a gente vai observar tanto a topografia quanto a função, essa pessoa apresenta uma série de comportamentos impulsivos. Ela se deixa, falando em termos mais claros, ela se deixa dominar pelas próprias emoções, por essa autoativação emocional naquele momento. E aí, então, ela terá dificuldades em organizar atividades para alcançar objetivos quando exposta à excitação emocional alta. Não estou dizendo em momentos que ela está bem, né? Mas vamos pensar, quando é global, quando existe uma dificuldade global em regular essas emoções, existirá também uma dificuldade em organizar, em planejar as atividades de modo a alcançar os objetivos desejados na vida. E aí, a pessoa vai cada vez mais se prendendo a uma vida que ela não quer viver. Ou seja, distante dos objetivos, daquilo que verdadeiramente importa para ela. E também são pessoas que podem apresentar uma tendência a paralisar ou dissociar sob o estresse elevado. Então, isso também é muito comum. Ao mesmo tempo que a gente percebe num grande número de situações essa autoativação emocional, em outras situações, essa pessoa também pode ficar paralisada, como se estivesse ali em estado de choque, sem reação, quando ela precisaria reagir na situação, ou até dissociar, ter ali características psicóticas numa situação muito estressante. E aí, quando essas pessoas desenvolvem essa desregulação emocional, elas acabam apresentando algumas tentativas para regular essas emoções. Só que a maneira que o paciente faz para tentar regular essas emoções também são danosas, que são a partir aí desses comportamentos impulsivos. Em pacientes com desregulação emocional, esses comportamentos geralmente aparecem na forma de tentativas de suicídio, de comportamentos autolesivos ou até mesmo de overdose.
Aí, quando o paciente utiliza dessas estratégias para tentar regular as suas emoções, né? Então, só falando um pouquinho sobre, vou falar especialmente da overdose e da autolesão. O paciente tem ali uma dor emocional muito grande e ele vai cheirar cocaína. Quando essa pessoa cheira cocaína, ela é uma emissão de uma resposta de fuga da dor emocional que ela está vivenciando. Por isso que a gente fala que esses comportamentos são tentativas de regular emoções. O mesmo acontece nos comportamentos autolesivos. Então, o paciente tem uma dor emocional X, que a gente vai ver que para ele vai ser muito elevada, em função de uma série de contextos, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista ambiental. Essa pessoa, então, se corta. Quando ela se corta, fisiologicamente, quando a gente se machuca, é liberada endorfina. A endorfina dá uma sensação de anestesia da dor. Então, além da liberação da endorfina, esse paciente com comportamentos autolesivos, ele também se distrai da dor emocional que ele estava vivenciando até aquele momento. Porque ele agora passa a sentir a dor física que de alguma forma está sendo provocada por esses comportamentos. Uma vez que ele emite esses comportamentos impulsivos, tentando regular as emoções, isso tem consequências no ambiente que ele está vivendo. Quais consequências são essas? As relações afetivas ficam ainda mais caóticas, porque quando o indivíduo qual a palavra? Se engaja, essa palavra que eu estava buscando. Quando o indivíduo se engaja nesses comportamentos para tentar regular suas emoções, as pessoas que convivem com o cliente ficam desesperadas. Nesse desespero, as interações são desesperadas, as pessoas começam a cobrar mais, vigiar mais essa pessoa, passa a não confiar na capacidade dessa pessoa de gerir a sua própria vida, as suas próprias emoções, e essas relações afetivas caóticas vão se intensificando cada vez mais. A gente vai perceber que elas já existiam, por isso que a desregulação emocional ela foi construída, mas elas vão piorando com essas tentativas de regular as emoções. Tentativas inapropriadas, mas que, como a gente está discutindo, tem função. É por isso que o cliente continua se comportando dessa forma. Além disso, eles ficam com maior labilidade emocional. Isso vai interferir no desenvolvimento da identidade. Ele vai desenvolvendo aos poucos uma dependência excessiva em relação às outras pessoas. Passa a captar sinais de como ele deveria sentir, não só como ele deveria se comportar, mas como ele deveria se sentir. Ele passa a ficar muito atento, super atento a esses sinais no ambiente que ele vive. E nem sempre a leitura desses sinais será uma leitura precisa. Então, essa pessoa pode ficar ainda mais lábil emocionalmente falando. Então, esse slide resume bem o que a teoria biosocial vai considerar como a origem da desregulação emocional. Eu tenho dois fatores que vão interagir de uma forma recíproca. Então, eu tenho um indivíduo que apresenta vulnerabilidade biológica, daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, e um indivíduo que, além dessa vulnerabilidade biológica, ele cresceu num ambiente invalidante. Quando essas duas coisas se combinam, eu tenho, então, o desenvolvimento da desregulação emocional. O que eu estou chamando de vulnerabilidade emocional? Essa intensa emocionalidade negativa, que estávamos discutindo antes, é uma pessoa que tem uma maior sensibilidade aos estímulos emocionais. Então, todos nós somos sensíveis aos estímulos. Uma pessoa que apresenta essa vulnerabilidade emocional, que a gente vai ver que tem uma origem mais biológica, segundo a DBT, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito maior a esses estímulos do que uma pessoa que não apresenta essa vulnerabilidade emocional. E uma pessoa que responde intensamente aos estímulos emocionais.
E ao responder intensamente, ela também não consegue regular essas emoções. O retorno após a ativação emocional é um retorno lento. De onde vem essa vulnerabilidade emocional? Então, a DBT vai dizer que é uma vulnerabilidade biológica. Ela pode ser devido a fatores genéticos, embora ainda não tenhamos pesquisas suficientes que comprovem em que aspecto isso aqui acontece, né? O que é verdade para a maior parte dos transtornos psiquiátricos que a gente estuda. A gente sabe que existe uma influência biológica, mas não sabe muito bem determinar qual a medida dessa influência biológica. Então, isso pode acontecer devido a fatores genéticos. Então, é o pai ou a mãe, a avó, sei lá, são pessoas que também têm uma alta vulnerabilidade biológica. São pessoas que sentem demais. Pode ter relação também com acontecimentos na vida intrauterina. Pode ter a ver com efeitos do ambiente na infância. Inclusive, tem várias pesquisas com ratos, por exemplo, que mostram que determinados traumas que o bebezinho ali, o ratinho, sofre na infância, que esses traumas vêm do ambiente, isso pode ter como consequência uma alteração permanente no funcionamento cerebral, ou até mesmo no desenvolvimento de certas áreas do cérebro. Então, a gente tem algumas pesquisas em ratos que demonstram isso. Mas, como eu disse, essa é uma parte que ainda precisa ser muito estudada nos mais diversos transtornos psiquiátricos. Alguns danos físicos que podem afetar o cérebro, efeitos de experiências de aprendizagem precoce, tanto no desenvolvimento como no funcionamento do cérebro. A Fabrícia explicou muito disso, né, na nossa live na segunda-feira. Então, ela focou bastante nessa parte biológica. E eu vou focar muito mais nas questões ontológicas do que biológicas, porque ela já tinha dado essa ênfase. O que pode ficar alterado, né, dentro das pesquisas, dos resultados de pesquisas que nós já temos nesse sentido? Regiões dorsolateral e límbica são muitas vezes aumentadas em pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. A região pré-frontal do cérebro é diminuída nessas pessoas que têm esse diagnóstico, que têm problema de desregulação emocional. Essas pessoas também, a maior parte, né, das pessoas estudadas, apresentou um hipocampo também diminuído. Além disso, aumento da amígdala em pessoas que sofreram abuso sexual. Então, isso aqui mostra como que alguns aspectos ambientais na infância, principalmente na infância precoce, pode desencadear também essa vulnerabilidade biológica em termos de um funcionamento cerebral que vai se desenvolver de forma diferente nessas pessoas que foram submetidas especialmente a situações de traumas, como abuso sexual e violência física. Tem um dado na DBT que é muito interessante. Pelo menos 75% dos pacientes que foram estudados aqui dentro desse diagnóstico do Boder, pelo menos 75% tem uma história de abuso sexual ou de violência física na infância. Esses acontecimentos, naturalmente, podem desencadear mudanças nessas regiões aqui cerebrais, que são esses resultados que nós temos de pesquisas até aqui. Então, essa imagem eu trouxe para mostrar para vocês o que a gente está, como é que a gente considera essa vulnerabilidade emocional. Então, imagine aqui, dentro dessa garrafa, eu tenho uma água morna, não precisa ser uma água quente. Então, eu quero que você olhe para a sua mão. Provavelmente a sua mão não está com essa queimadura aqui, né? Então, olhe aí para uma parte do seu corpo que não esteja com queimadura nenhuma. Se você jogar aqui, nessa parte, uma água morna, não vai ser desagradável, você não vai sentir dor, né? Não vai acontecer nada. Se eu jogar fervendo, sim, vai queimar a sua pele. Mas suponha aqui que eu tô com uma água morna em cima de uma queimadura pré-existente.
aí fica insuportável. E essa é exatamente a experiência dessas pessoas que apresentam essa vulnerabilidade emocional decorrente desses aspectos que a gente acabou de ver aqui. Então, é uma pessoa que como se ela estivesse aqui, com essa queimadura. Qualquer coisa que você joga em cima da queimadura vai ser insuportável. A gente precisa ter esse olhar, porque isso faz parte do nosso papel como terapeuta de se colocar no lugar dessa pessoa. Como seria se eu tivesse com a minha pele queimada e alguém jogasse uma água morna? Às vezes até água fria pode dar um certo alíviozinho, mas pode doer também. Então a gente precisa ter sempre essa visão quando a gente está lidando com pessoas que têm um problema de vulnerabilidade emocional. Essa pessoa aparece como essa foto, como se ela tivesse com essa queimadura. Qualquer coisa que você joga em cima vai doer muito mais do que se eu jogar água aqui, nessa parte que não tem queimadura nenhuma. E às vezes, para o ambiente que essa pessoa convive, pode ser difícil de entender. Por quê? Porque no caso da vulnerabilidade emocional, eu não estou vendo isso aqui. Eu não estou vendo a queimadura. Mas do ponto de vista emocional, é como se tivesse uma queimadura lá. Qualquer coisa, qualquer estímulo que eu jogo aqui, o indivíduo vai sentir muito. Se eu jogar aqui, ele não vai sentir quase nada. Então, essa é uma metáfora que eu gosto de utilizar sempre que eu explico a questão da vulnerabilidade emocional, até para facilitar a nossa capacidade empática. Porque são pessoas que sentem muito, tem um excesso de sentimento, mas porque tem aqui uma queimadura decorrente de todas essas coisas aí que nós discutimos, só que a gente não está vendo, mas a gente precisa buscar e tentar entender que essa ferida está lá. Então, essa parte que a gente viu até aqui é a parte que trata dessa vulnerabilidade biológica. Só que não é apenas a vulnerabilidade biológica que predispõe o indivíduo a desenvolver um problema de desregulação emocional. Eu preciso ter vulnerabilidade biológica com ambiente invalidante. O que eu estou chamando de ambiente invalidante? O ambiente invalidante é aquele ambiente que a gente convive ali desde criança, nos mais diversos contextos, em que ocorre essa invalidação emocional. Então, quando a criança começa a falar como ela se sente, as pessoas ao redor da criança tentam dizer para ela que ela não está sentindo aquilo, passam mensagens de que ela não deveria sentir o que ela está sentindo. Com isso, o ambiente falha em modelar expressões emocionais apropriadas. Porque quando hoje, enquanto adultos, nós conseguimos descrever, eu me sinto triste, eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, qualquer sentimento que eu consigo descrever hoje é produto da modelagem dessas expressões emocionais, principalmente na minha infância. A gente não nasce sabendo nomear os nossos sentimentos. As pessoas que convivem com a gente nos ensinam a nomear esses sentimentos. Se as pessoas que convivem com a gente negam o que a gente está sentindo, tentam passar mensagem de que a gente não devia estar sentindo aquilo, que a gente não está sentindo, a gente, então, vai ter dificuldade em expressar as nossas emoções de uma forma apropriada. É um estilo de interação que reforça a excitação emocional. Por quê? Porque o sentimento está lá. Vem um adulto e diz, não. Às vezes acontecem situações simples, a criança cai e machuca. Qual que é a postura da nossa cultura diante disso? Ai, pulou, não foi nada. Vem aqui e tenta distrair a criança com alguma coisa. O bebezinho chora por qualquer motivo. Se ele usar a chupeta, as pessoas põem a chupeta na boca dele para ele calar a boca. Ou o peito. Então, veja como essas experiências de invalidação emocional, elas podem ser muito precoces na nossa vida. Os nossos pais, as pessoas que nos criam, fazem isso porque isso faz parte do nosso contexto cultural de educar crianças. Só que isso a gente está vendo que tem consequências.
E que é um estilo que vai reforçando essa excitação emocional, porque afinal de contas, se alguém me diz que eu não estou sentindo X, isso não apaga o que eu estou sentindo, eu vou continuar sentindo. Eu só não vou aprender como lidar com isso de uma forma mais apropriada. E uma dificuldade nesse ambiente invalidante de manejar o temperamento da criança e o estilo parental dos cuidadores. É aquela criança diferente, né, da família. Então, às vezes, você vê famílias assim. Todo mundo tem características ou afinidades. E, às vezes, tem aquele diferentão, aquela criança assim, que não gosta das mesmas coisas que o irmão ou os irmãos gostam. Aquela criança que, às vezes, os pais são muito extrovertidos, a criança é mais quieta, é mais introspectiva. E algumas famílias terão dificuldades em manejar essas diferenças, ok? Quando há esse contexto todo que eu estou colocando, eu estou aumentando muito as experiências de invalidação. Então, esse ambiente invalidante, ele responde de uma forma errada, insensível e inapropriada às experiências privadas da criança. Porque, como eu disse, a gente aprende a nomear o que a gente sente, o que eu sinto, só eu tenho acesso. Se a criança está lá, pequenininha, chorando, porque está triste, com dor, e se quando ela ainda não sabe dizer o que ela está sentindo, se alguém chega e fala assim, você está chorando porque você está triste, eu vou aprendendo a dar nomes para os meus sentimentos. Se esse ambiente falha nessa sensibilidade de perceber essas coisas, esse ambiente está se tornando invalidante. De alguma forma, a gente vai perceber que todos nós passamos por experiências invalidantes ao longo da nossa vida. E não é porque a gente passou por algumas experiências que a gente desenvolve desregulação emocional. Lembra que eu preciso ter uma vulnerabilidade biológica somado a uma grande quantidade de experiências desse ambiente invalidante. Experiências dolorosas são banalizadas e atribuídas à falta de motivação e disciplina. Isso aqui é algo muito comum na nossa cultura. A dor, ela não é muito aceita, né? Como se a gente tivesse que ser positivo o tempo todo. Tanto que são coisas que mais vendem, se a gente for parar para pensar, né? Se você está dando um curso ali de como vencer, de ser positivo, de pensar positivo, todo mundo vai procurar. Mas se você promove ali um curso, uma palestra para falar de dor, as pessoas não vão muitas vezes aderir muito. Porque isso é cultural. É como se fosse proibido sentir dor, como se você estivesse se entregando a uma dor, só que essa dor já está aí. O ambiente simplifica demais a facilidade de solucionar os problemas da vida. Então, veja que eu estou falando isso lá da criança. A criança, quando ela chega chorando, por qualquer motivo, porque o coleguinha roubou o lanche dela, o coleguinha fez bullying com ela não tem a capacidade ainda de solucionar esses problemas. Essa capacidade a gente vai aprendendo com o tempo. E, às vezes, os cuidadores, a própria escola, pode simplificar demais, como se fosse muito fácil. Só ignora, finge que ele não existe. Então, mais um tipo de experiência dentro disso que a gente está chamando de ambiente invalidante. Fracassa ao ensinar a criança a estabelecer metas realistas. Então, esse é um outro ponto importante, de a gente trabalhar com a criança com metas realistas, porque senão, se você trabalha com metas muito superiores ou inferiores ao que essa criança consegue fazer, esse ambiente também está adquirindo essa propriedade de invalidante. Uso constante de estimulação aversiva, críticas, abuso físico e verbal e abuso sexual. Então, veja, prestem atenção na palavra constante. Uso constante. Por quê? Porque todos nós passamos por algum tipo de estimulação aversiva. Porém, alguns de nós, às vezes, temos na nossa história de vida esse uso constante de críticas ou ainda de abuso físico, verbal, sexual. Esse ambiente responde de forma exagerada às experiências privadas da criança, modelando um estilo de expressão emocional que oscila entre os extremos da inibição e desinibição.
Aí eu coloquei isso aqui nessa figura que eu acho que ilustra melhor isso que eu estou tentando explicar para vocês. Então, eu tenho, primeiro, uma pessoa que está se comunicando por meio da intensificação da emoção. Então, a emoção se intensificou e ela está tentando se comunicar na presença dessa emoção intensa. O receptor, no ambiente invalidante, ele não capta ou então ele não acredita. Okay? Então, ou ele não percebe que a ativação emocional está intensa, ou ele subestima. Não é bem assim. Ele não acredita que a pessoa está se sentindo dessa forma. O receptor, então, interrompe a comunicação, já que ele não captou ou ele não acreditou. Esse indivíduo aqui, diante dessa interrupção da comunicação, intensifica ainda mais a sua reação emocional. Então, isso aqui não funcionou, a reação emocional intensifica. Quando a reação emocional é intensificada, o receptor escuta ou cede às demandas. Ou seja, o ambiente reforça a emoção intensa. Aí eu queria que vocês tivessem isso em mente. Isso acontecendo várias vezes, porque eu estou falando de algo que está acontecendo constantemente no ambiente dessa criança e posteriormente de adolescente e adulto. Porque muitas vezes o principal papel do ambiente invalidante é da família, são das pessoas próximas. E aí isso vai acontecendo ao longo da vida. Cada vez mais o indivíduo tem que dar respostas emocionais caóticas para ser ouvido. Emoções caóticas, eu sou ouvido. Emoções mais brandas, não sou ouvido. É claro que esse comportamento, então, é reforçado por esse ambiente invalidante. É uma característica da nossa cultura, da cultura ocidental, que valoriza muito autocontrole e realização individual. É claro que uma certa dose dessas coisas é muito importante na vida, para a gente conseguir as nossas metas. É claro que se uma criança que não tem vulnerabilidade biológica, se ela for exposta a esse ambiente invalidante, pode ser que não tenha esse impacto todo que a gente está falando. Mas se eu estou tratando de uma pessoa que já apresenta uma vulnerabilidade biológica, que quando interage com esse tipo de ambiente aqui, que a gente chama de invalidante, isso pode ser devastador. Aí eu tenho aqui algumas imagens que mostram um pouco disso que a gente estava falando da cultura, de como a cultura ocidental valoriza autocontrole e realização. Então, às vezes, eu tenho aqui uma pessoa que, pela pressão das influências culturais, acaba se mostrando num determinado humor, quando na realidade ela está se sentindo diferente, como a gente vê aqui também. E a gente vai aprendendo a, muitas vezes, mostrar coisas socialmente que a gente não está sentindo, mas que lá no fundo o humor ou a emoção está muito diferente. Por que a gente aprende isso? Porque, como a gente viu aqui nessa figurinha, é um comportamento que muitas vezes ele é punido ou simplesmente ignorado, colocado em extinção. E a gente vai aprendendo, então, a emitir, em algumas situações, respostas que são desejáveis do ponto de vista social. Aí outras figurinhas aqui que eu trouxe. Quem sentar, dar a pata, deitar, rolar e fingir de morto, ganha esse delicioso osso. Então, a gente tem, às vezes, uma cultura que exige dos diferentes, exige dos diferentes comportamentos iguais. O mesmo a gente observa nessa figura abaixo. Para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova. Subam na árvore. Então, a gente está vendo aqui figuras diferentes, mas que têm essa mesma mensagem. De que a gente acaba esperando das pessoas os mesmos comportamentos quando essas pessoas são diferentes. Às vezes, um paciente que chega para a gente, ou uma pessoa que você convive, que tem desregulação emocional, ela está representada aqui na figura desse cachorrinho.
Ou na figura desse elefante que não vai conseguir subir na árvore. E você está tratando essa pessoa como se fosse um macaco. Você está tratando essa pessoa como se fosse esse cachorrinho que é capaz de rolar, deitar, fazer tudo isso aqui que está sendo exigido dele. E uma pessoa que tem problemas de desregulação emocional, ela chega para a gente assim. A gente precisa ter esse olhar para as diferenças, porque se eu for tratar os desiguais de uma forma igual, não vai funcionar. E por que isso é tão importante quando a gente está falando também para esse público de estudantes de psicologia ou até de psicólogos? Porque a gente vê que são pessoas, são clientes que são difíceis para o terapeuta, do ponto de vista emocional. São pessoas que, na mesma intensidade emocional que eles reagem com as pessoas lá fora, eles vão reagir também com o terapeuta. E será que você, terapeuta, vai ter a capacidade de olhar para esse cliente com um olhar aqui para esse cachorrinho, ou para o elefante que não é macaco, que ele não consegue subir, ele faz outras coisas, mas não subir na árvore? Então, esse cuidado a gente precisa ter no atendimento com essas pessoas. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos de famílias que aumentam o risco para a desregulação emocional. Então, vamos lembrar que eu tenho que ter também uma vulnerabilidade biológica. Isso somada com esse ambiente invalidante, produzido especialmente pela família que a pessoa está inserida. Que tipos de famílias podem aumentar o risco para o desenvolvimento desse tipo de problema? A família desorganizada ou caótica, aí as imagens estão mostrando coisas diferentes para vocês. Então, às vezes eu tenho negligência, violência física, violência sexual, ok? Então, essa família que a gente chama de desorganizada ou caótica tem uma alta probabilidade de construir uma personalidade ou uma pessoa que apresenta características de desregulação emocional. E aí entenda que quando eu falo qualidade, eu estou me referindo a um padrão comportamental mais constante, mais frequente, tá? A família perfeita. Então, a gente tem aqui, né, a gente brinca que é a família da propaganda de margarina, que é a família perfeita, em que eu tenho a proibição da expressão de emoções negativas. Então, aquela família que quer vender essa imagem de perfeitinha. A gente vê isso muito em ambientes religiosos, não só em ambientes religiosos, né, mas a gente vê isso muito quando essa família é uma família em que a religião é um valor muito importante, ela pode acabar exercendo esse valor de uma forma pouco flexível, de uma forma rígida. Eu estou dizendo de rigidez comportamental, que vai gerar sofrimento para quem está naquele ambiente. Então, ser perfeito, eu não posso expressar emoções negativas. Essas emoções não são aceitas na família aqui da margarina. E aumentam também o risco para a desregulação emocional. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Temos aí os nossos altos e baixos emocionais, todos nós temos. Desregular, com problemas ou não de desregulação emocional. Além disso, eu tenho também uma família que pode aumentar o risco, que é a família normal. Essa família normal, né, geralmente é a minha família, a sua família, a maior parte das famílias aí das pessoas que estão assistindo, a família que a gente chama de típica. Mas, em que medida que essa família típica pode produzir ou aumentar a possibilidade de que a pessoa apresente desregulação emocional? Quando ela apresenta aquela dificuldade em ajustar as características dos seus pais. Então, às vezes aqui deixa eu ver aqui no exemplo, supõe que todas essas pessoas aqui se ajustam, mas essa figura aqui não se ajusta, essa figura é diferentona. E aí essa família que tem dificuldade em lidar com essa criança pode produzir também desregulação emocional. Então, no final das contas,
eu tenho uma família caótica ou desorganizada, a família perfeita, a família normal, que se criarem um ambiente frequente em que a singularidade da pessoa é desrespeitada, inclusive da criança, em que a pessoa não é aceita como ela é, que está sendo cobrado sempre dela que ela seja outra coisa que ela não é, são famílias que podem, então, produzir, que podem modelar esse padrão de emocional. E resta a pergunta, que tipo de família, então, promove a regulação emocional? Já que eu caio na caótica, eu caio na perfeita e na normal, na família típica, então parece que não tem muita salvação. Que tipo de família, então, promove a regulação? A família que valida as experiências privadas da criança e da pessoa, do adolescente, do adulto, em que as necessidades da criança são atendidas. Então, são famílias que, em geral, não são negligentes a essa necessidade. Aqui também eu não estou trazendo uma ideia de perfeição, ok? Eu estou dizendo que, em maioria, há uma validação de experiências privadas, em que, em maioria, a criança tem suas necessidades satisfeitas. Que, em maioria, essa família tenta descobrir o que é errado com a criança quando ela chora, e não simplesmente dizer para ela, ai, passou, não chora, não é assim. Dizendo que, em maioria, essa família faz isso. Seus sentimentos, pensamentos e preferências são levados a sério. A resposta parental está em sintonia com o que está sendo comunicado pela criança. Lembra daquele esqueminha que eu fiz para vocês, em que tem uma emoção, a pessoa expressa essa emoção, se o receptor não capta ou ignora, essa pessoa interrompe a comunicação com a outra sente mais, ela já estava sentindo a intensificada emoção, ela acaba apresentando um comportamento ainda mais, de uma excitação maior, e aí ele é ouvido, ou seja, um comportamento que está sendo reforçado. Então, o ideal é que essa família dê atenção a essas experiências privadas da criança, esteja em sintonia com o que está sendo comunicado desde o início. Às vezes a gente escuta isso muito em consultório, na nossa prática clínica. Lá em casa é assim, eu aprendi que as pessoas só veem que existe um problema quando a coisa já explodiu. Aí depois a família fala assim, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa, eu nunca imaginei que meu filho pudesse suicidar, eu nunca imaginei que meu filho pudesse se sentir tão triste, estivesse tão deprimido, estivesse com bulimia. Uma vez, uma mãe de uma adolescente me disse, se ela tivesse nesses comportamentos de comer e vomitar, eu já teria visto. E a adolescente fazia isso há pelo menos 1 ano e ela nunca tinha visto. Ok? Então, essa sintonia, todas essas características aqui, é que vão garantir essa regulação emocional. Tem uma olhadinha no tempo que eu devo ter. Está passando um pouquinho. Como tratar, então? A gente conversou um pouco dos aspectos da vulnerabilidade emocional, do ponto de vista biológico, e do papel do ambiente invalidante. Então, aí chega para mim essa pessoa com problema de desregulação emocional, independente se eu estou falando de um cliente que teve um diagnóstico de borderline, de bipolar ou qualquer outro diagnóstico. Independente disso, eu estou olhando para esse padrão aqui de desregulação emocional. Aí o DBT vai propor, eu não vou me alongar explicando essas coisas aqui, tá? É só para não deixar a audiência no vácuo, no sentido, e agora? O que eu faço com essa desregulação emocional? A terapia comportamental standard, né, que é aquela estudada ali na maior parte das pesquisas, o protocolo certinho que se demonstrou trabalhar com os pacientes com desregulação emocional, ela combina diferentes formas de tratamento. Então, tem uma parte do tratamento que precisa ser psicoterapia individual, uma parte do tratamento que inclui treinamento de habilidades de grupo, coaching por telefone e consultoria para terapeutas. Então,
a gente está fazendo terapia comportamental dialética padrão quando a gente inclui esses 4 elementos aqui. Nesses 4 elementos, o objetivo geral, né, a função do tratamento da DBT vai passar por esses 5 pontos aqui. Então, a terapia precisa ser capaz de aumentar a motivação do cliente, acentuar as capacidades desse cliente, assegurar a generalização das habilidades aprendidas para o ambiente natural, melhorar o ambiente, porque veja que eu estou falando de um ambiente que sempre foi invalidante. Dificilmente a pessoa nasceu, cresceu ali enquanto criança num ambiente que era invalidante e hoje não é mais. Esse ambiente continua, na maior parte das vezes, sendo invalidante. Então, a gente precisa trabalhar a melhora desse ambiente. Além de manter as habilidades e a motivação dos provedores de tratamento, que no nosso caso aqui somos nós, os psicólogos. Nos Estados Unidos, outras pessoas também podem prover esse tratamento. Rapidamente, cada tipo em cada modo do tratamento que a DBT propõe, cada um vai ter o seu papel muito específico. O terapeuta, por exemplo, individual, ele vai tratar de questões motivacionais, tanto no que se refere à vida, então a diminuir o risco de comportamentos suicidas, dele manter-se vivo, quanto substituir comportamentos disfuncionais ou comportamentos problemáticos que causam dor por habilidosos, como aqueles comportamentos que a gente discutiu, overdose, autolesão, aquelas estratégias que a pessoa usa para tentar regular suas próprias emoções. E construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, o terapeuta individual vai se ater principalmente a esses pontos. Ele vai ser a pessoa que tem a função de ajudar o cliente a controlar as crises e aplicar as habilidades que ele aprendeu em grupo. E ele também vai fornecer o coaching telefônico, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os principais objetivos desse coaching telefônico. E aí eu preciso ter uma figura diferente do terapeuta individual, que é um outro terapeuta, uma outra pessoa que faz o papel de treinador das habilidades. Então aqui, essas habilidades em geral, elas são feitas em grupo, em que há um treinamento de certas habilidades comportamentais, em que nesse grupo os clientes vão receber aulinhas dessas habilidades comportamentais e treinar como aplicar essas habilidades aprendidas em problemas que vão aparecendo na vida dele. Não resolve questões de processo individual que surgem. Toda questão de processo individual cabe ao terapeuta individual. Esse tema não é tratado aqui dentro do treinamento de habilidades em grupo, a não ser que esse tema seja convertido para a prática de alguma habilidade aprendida no grupo. Aí sim eu posso trazer isso para o grupo. Quais são as habilidades trabalhadas nesse grupo? A gente tem 4 grupos de habilidades que são trabalhadas. Habilidades mindfulness, habilidades de efetividade interpessoal, de regulação emocional e de tolerância ao mal-estar. Depois vocês vão dar uma olhadinha aí, que eu vou postar para vocês lá no Telegram, esses slides. Quem segue a gente lá vai poder ter acesso, né, a esses slides. Vocês vão dar uma olhadinha aqui nos objetivos gerais de cada grupo de habilidades. Esse treinamento é feito, em geral, por 1 ano. 6 meses para passar cada grupo de habilidade, mais 6 meses para repassar todas elas. Ok? O terapeuta individual, ele vai formular o caso, promover a motivação nessas diferentes formas de tratamento, seja na terapia individual, coaching por telefone, a presença no grupo de habilidades. Ele que trata de modificar comportamentos-alvo na sessão, ensina repertórios treinados no grupo de habilidades, oferece consultoria por telefone, caminha para tratamentos auxiliares, se for o caso, um tratamento psiquiátrico ou tratamento qualquer, nutricional. Auxilia o paciente a modificar seu próprio ambiente e ele que faz o manejo de crise. Que crise é essa? Os comportamentos suicidas e dos comportamentos autolesivos.
A consultoria por telefone, o coach por telefone, tem o foco de buscar auxiliar o cliente a recorrer a alguma habilidade que ele aprendeu em alguma situação de crise que surgiu ao longo da semana. Então, o cliente aqui na DBT, ele pode ligar para o terapeuta em telefonemas breves, porque não é uma sessão por telefone, para que o terapeuta o auxilie a usar uma habilidade numa situação de crise. Para evitar, por exemplo, que numa situação de muita crise, ele se engaje em comportamentos suicidas ou comportamentos autolesivos. Ele também fortalece os ganhos e fomenta a relação terapêutica, além de analisar e comunicar os próprios limites pessoais para o cliente. É muito importante, ao lidar com esses clientes com problemas de desregulação emocional, ter cuidado com o burnout do terapeuta. Então, o terapeuta vai ter que ter uma consciência muito grande, um autoconhecimento de quais são os seus limites e precisa passar isso para o cliente. Porque se ele vai permitindo que o cliente ultrapasse esses limites, e é muito comum que os clientes com desregulação emocional ultrapassem esses limites, ele pode cair, então, em burnout na realização desse trabalho. E é exatamente porque é tão difícil atender pacientes com desregulação emocional que a DBT tem essa figura aqui também, esse modo de tratamento que é chamado consultoria de terapeutas. Terapeutas que atendem pessoas com problemas de desregulação emocional também devem se reunir semanalmente, ali umas 2 horas por semana, para que eles possam receber apoio também. Então, são vários terapeutas apoiando os terapeutas que atendem esses clientes. Nessas reuniões são avaliadas a motivação do terapeuta, além da prática de intervenções que são importantes no manejo dos comportamentos dos seus clientes. Porque esses clientes são difíceis de atender, eles tentam passar os seus limites, e aí, juntamente com esse outro grupo de terapeutas aqui, nessa reunião de consultoria, todos vão estar analisando funcionalmente o seu comportamento de terapeuta em relação ao seu cliente com problema de desregulação emocional, na tentativa de achar soluções para aquelas situações que você, enquanto terapeuta, está tendo dificuldade de manejar. E aqui nessa consultoria, as mesmas estratégias que a gente utiliza com os clientes são utilizadas também para promover apoio aos terapeutas, que é o acolhimento, quanto é difícil, está passando por aquilo, quanto o atendimento pode estar sendo difícil do ponto de vista emocional. Análise funcional, que a DBT chama de análise em cadeia, porque ela cria um tipo de análise funcional bem prática, que a gente teria que ter uma live inteira só para falar dela. Técnica de ensaio comportamental, uma postura dialética. Eu já estou finalizando. Então, aqui eu tenho, né, os objetivos aqui, as funções do tratamento DBT, e tenho essas 4 modalidades que a DBT precisa abarcar. Cada uma delas vai ser tratada por um modo específico de terapia. Por exemplo, a quem cabe o papel de aumentar a motivação do tratamento? Cabe ao terapeuta individual promover esse aumento de motivação para o tratamento em relação ao cliente. Cabe ao terapeuta individual acentuar as capacidades, as habilidades que ele foi aprendendo no grupo e agora ele precisa colocar em prática no dia a dia dele. O terapeuta individual também tem o papel de garantir a generalização, garantir que as habilidades que estão sendo aprendidas no grupo e na terapia individual, elas sejam generalizadas para a vida dele, para o ambiente natural em que ele convive. Além disso, o terapeuta individual também tem a função de melhorar o ambiente. Ele vai precisar trabalhar também na melhoria desse ambiente. O que sobra, então, para o treinamento de habilidades? O treino dessas capacidades, daquele 4 grupos de habilidades que a gente viu. O que sobra para o coach entre as sessões, né? Aquele coach por telefone? Assegurar a generalização, lembra? Olha,
você vai fazer um telefonema breve, tentando pegar alguma habilidade que foi aprendida no grupo e na terapia individual, para utilizar nessa estratégia de crise que o cliente está passando ao longo da semana, para diminuir a chance de que ele se engaje em comportamentos suicidas ou comportamentos autolesivos. E a consultoria de terapeutas, o objetivo, né, que ela vai atender mais é de tentar manter as habilidades e a motivação dos provedores do tratamento. Aí, pessoal, a gente teria, assim, que ter um final de semana inteiro só para falar de tratamento individual, mais que um final de semana inteiro só para falar de treinamento de habilidades. Então, aqui eu só trouxe uma ideia para vocês de como que a DBT organizou o tratamento desses problemas de desregulação emocional. Mas, de fato, a gente precisaria aí de um curso de extensão, de formação para passar por isso aqui tudo, ok? Aí eu deixei para vocês os meus contatos, o meu e-mail, o e-mail do nosso instituto, o nosso Instagram, que acho que a maioria de vocês já está seguindo lá, que é o Instituto Comportamental, e agradeço pela audiência e abro agora para as perguntas, caso vocês tenham. Perguntas, pessoal? Oi, Carol. Não necessariamente uma pergunta, mas complementando a sua fala, muito boa. Aliás, eu costumo, quando eu falo sobre invalidação, eu sempre utilizo o desenho do Chaves, né? Tem até um quadro atrás de mim que eu gosto muito do Chaves, porque é um desenho que é um show de invalidação, né? Deixa de ser burro, dá zero para ele. Então, assim, o Chaves é muito invalidado, o desenho todo. O Chaves, o próprio Kiko, quem assistiu, quem é dessa época. Então, se a criança ela não aprende a descrever as emoções, ela não vai conseguir criar experiências genuínas, de fato, na sua vida. E, consequentemente, ela vai ter uma audiência punitiva no decorrer da vida. Isso é muito sério, né? E agora imagina numa cultura totalmente machista, onde meninos e meninas de rosa, azul, e a gente fica preocupado porque isso mexe na questão cultural, o quanto isso é invalidante, né? E aí a mulher ela tem que estar ali naquele sistema enquadrado, machista, e aí ela foi, por exemplo, invalidada a vida toda, e aí ela entra num casamento invalidante. Então, imagina uma criança sendo invalidada em vários contextos da vida, a vida toda, e aí depois, consequentemente, nesse formato que a gente tem, que é mais ocidental do casamento, né? Não vou discutir essa questão de casamento com vocês, mas o quanto a invalidação ela é preocupante, principalmente para a gente que atende, terapeutas que atende pacientes borderlines que são completamente difíceis, e é muito compreensível a sua fala. Eles vão procurar a validação no consultório, a autenticação no consultório. Por isso que é tão difícil para o terapeuta atender, porque essas pessoas elas não criaram experiências genuínas na vida. E aí, consequentemente, ela vai procurar essa autenticação no terapeuta. O terapeuta ele tem que estar muito preparado para isso, porque a vida inteira essa pessoa foi invalidada, né? Dá zero para ele. Tá com sede? Não, você não tá com sede, não. É um exemplo de invalidação. E tem, agora imagina, né? Tudo isso acontecendo na vida, em vários contextos da vida, o quanto isso pode ser prejudicial na vida para as pessoas. É só um complemento. Sim, sim, perfeito. É bem isso. E que, assim, lembrar que a gente próprio, né, a gente passou por algumas experiências de invalidação como pessoa.
não Sim. necessariamente do mesmo tanto, né, que os nossos clientes, não necessariamente, ou talvez sim, porque tem muitos terapeutas também que têm histórias muito difíceis de abuso sexual, abuso verbal, físico, e que, assim, a gente também é fruto dessa cultura, dessa comunidade verbal, mas que a gente precisa desenvolver no nosso repertório essa capacidade, como você falou, né, Fernanda, de autenticar, de validar, mas também não ficar só nisso, né? Porque ao mesmo tempo que eu valido, então, uma das dialéticas que a DBT trabalha é você não é responsável pela pessoa que você se tornou. Ou seja, você é produto de todas essas experiências que você vivenciou, seja do ponto de vista biológico, ambiental, porém, você é totalmente responsável pela pessoa que você quer ser. A pessoa que você quer ser, pela sua mudança, você é totalmente responsável. Então, essa dialética é uma das dialéticas, umas premissas mais fortes na DBT, né? Que a gente casa bem essas duas ideias, da aceitação, da validação, né? De que a gente é produto, às vezes, que parte dessa desregulação emocional vem dessa história difícil, e que então você não é responsável por você ser assim, você não é responsável por essa queimadura emocional, mas você é responsável por tratá-la, você é responsável pela sua mudança. Muito bom. Você ia falar, Fabrícia? Oi, Carol. Boa noite, tudo bem? Parabéns pela fantástica aula. Eu li um comentário aí, alguém falando, é a Marcha de Goiás. Eu achei o máximo. Eu ri muito. Eu achei o máximo, porque eu concordo. Eu achei fantástico. Dá pra Quem ver dera, que... viu? Ser a Marcha de Goiás. Eu achei fantástico, achei... Nossa, com certeza você pode fazer um curso aí de muitas horas com todo esse conhecimento, compartilhando todas essas informações com detalhes, da maneira clara, da maneira organizada em que você apresentou. E gostei também vocês falando aí da invalidação, né? Eu acho que é tão poderoso a validação, né? E especialmente no caso da desregulação emocional, porque às vezes eu sinto que você tem que ficar muitas sessões só na validação, porque quando você chega nessa parte da dialética, muitas vezes cria uma desregulação emocional e muitas vezes a pessoa nem volta para o tratamento, né? Porque até o momento em que essa da minha experiência, né? Até o momento em que você valida e ajuda a pessoa a se sentir validada ali no consultório mesmo, né? Inclusive a parte educativa, né, do tratamento, a parte de explicar a teoria social. Por isso que eu gosto tanto dessa parte, porque oferece realmente as razões do porquê você é assim, né? E aí a parte de que tá bom, agora a parte dialética, né? Você é assim, isso aconteceu com você né? Não é uma contradição e você tem que lidar com isso. Então, essa parte, escutar esse outro pedaço e você tem que lidar com isso, às vezes tem que ter um momento certo, né? E já vi alguns vídeos da Marcia também fazendo aquela técnica do advogado do diabo, ou na primeira sessão mesmo falando, olha, você vai sofrer muito nessa terapia, assim, vai ser difícil, eu tenho certeza que você quer o tratamento, né? Numa tentativa de realmente aumentar a motivação também e o entendimento de que a sua participação, o seu engajamento é necessário, mas muitas vezes a pessoa ainda está eu vou chamar de uma certa infantilidade, no sentido de necessidades tão básicas, tão primitivas, né? Que veio de todas aquelas falhas que você falou da família ser invalidante, do ambiente invalidante, que finalmente, talvez, o consultório, a relação com o terapeuta ou o grupo, né? Quando é uma DBT de grupo, é o primeiro ambiente validante em que essa pessoa está exposta. E até ele fazer efeito, né? Até ele gerar confiança de que essa validação vai ser repetida, e ela vai ser contínua, e pode relaxar então, porque aqui, pela primeira vez, né, a validação está acontecendo, aí então a pessoa poder realmente
ouvir de B da frase, né? O complemento da frase, a dialética da frase. Mas achei fantástico. E também que você falou do trauma, né? Eu tenho um artigo do Martin Teichner, professor da Harvard e também do Hospital McLean, que é de 2012, que fala como é que chama? Eu esqueci, mas que fala do efeito das experiências traumáticas na infância no cérebro, né? E naquele experiências adversas da infância, tem esse estudo, tem vários estudos, e esse estudo ele reúne outros estudos, né, nesse artigo, para falar como que, eu não sei como é que fala, maltreatment, eu acho que negligência, abuso, todas essas questões, durante a primeira infância, especialmente de 0 a 3 anos, e para abuso sexual até 5 anos, e depois para meninas, abuso sexual de 9 a 10 anos, gera problemas no desenvolvimento cerebral em certas partes específicas, como, por exemplo, no desenvolvimento do corpo caloso, que é a conexão entre o hemisfério direito e esquerdo, que é a questão da bilateralidade, né, da comunicação hemisfério direito e esquerdo, e aquela questão da regulação, né, do simpático, do parasimpático, e conseguir integrar reações mais do córtex pré-frontal, né? Por isso que quando a gente vê no DBT aquelas círculos, né, as 3 mentes, aí você desenha para a pessoa, né? Aí a pessoa, eu sou essa aqui, eu sou só isso aqui, eu sou tudo isso, né? Uma vez uma cliente falou uma coisa engraçada, eu não me lembro, mas ela falou, eu sou esse aqui, só esse. Mas os outros não existem, eu nunca vi os outros em mim. A mente racional e a mente sábia, né? Só a mente emocional. Então, é interessante observar, e validante também, eu acho, de observar que essas coisas que aconteceram, e que muitas vezes têm um efeito atrasado de 9 a 12 anos, porque elas podem acontecer nessa idade de 3 anos, mas o efeito só vai ser visto na adolescência, porque essas células que são tipo células sementes, né, que são programadas biologicamente a se desenvolverem na adolescência, elas não se desenvolvem. E aí começa a aparecer outros problemas, né? E, na verdade, foi em decorrência do abuso. Mas eu sou fã de tudo que fala sobre validação, né? Eu vejo como isso é necessário. E isso está muito próximo à compaixão também, e à empatia. Então, tem um efeito social também positivo, né? Fantástico. Muito obrigada. E fantástico também sua fala, né? Acho que, sim, esse conhecimento que você traz da parte cerebral é muito importante, porque cada vez mais a gente vê, né, as pesquisas mostrando realmente o impacto do trauma no físico. Então, não é só uma questão comportamental, embora a gente sabe também, alguns achados mostram que determinadas alterações que a gente faz no nosso comportamento no ambiente também melhoram o funcionamento cerebral, porque o nosso cérebro tem plasticidade, né? Mas eu acho, assim, que também essa contribuição também que você trouxe é fantástica e que cabe muitas reflexões, né? Porque a gente vive numa cultura que é assim, que parte dessas experiências invalidantes todos nós passamos. E que não vai ser fácil, às vezes, validar, às vezes você próprio não vai conseguir ver a queimadura, porque ela é emocional, né? É mais fácil ver a queimadura física, a emocional é difícil, então parece que a pessoa está sendo dramática, está exagerando. E quando na realidade ela está sentindo muito, muito. E a gente precisa ter esse olhar da empatia, da compaixão, saber aprender a validar. Obrigada mesmo aí pela contribuição e pelo elogio, né, pelo comentário. Mais perguntas ou comentários, pessoal? Bom, acho que não, né? Então, gostaria de agradecer também a professora Ana Carolina, uma das cofundadoras do Instituto Comportamental,
junto com a professora doutora Virgínia, que está aqui com a gente. E agradecer a audiência de todos por tirar e corresponder esses valores de estudo, de estar aqui com a gente. Isso é muito importante. A Fabrícia está do outro lado do mundo, né, e correspondendo bastante com a gente. Muito obrigado pela audiência, a Sheila, todo mundo aí. Às vezes eu não quero ser injusto, então não vou falar o nome de todo mundo, porque talvez eu seja injusto. Mas muito obrigado a todos por essa colaboração e contribuição. Estamos com grupos de DBT, né? Carol, a gente está fazendo futuramente aí a gente vai agregar pessoas e vamos ter a amplificação desse grupo DBT. E tem muitas coisas boas que vai acontecer no Instituto Comportamental. No mais, eu agradeço o treinamento também, né, de terapeutas que futuramente a gente vai fazer para fazer parte da nossa equipe de treinadores de habilidades DBT. Estou vendo aqui vários nomes que eu conheço de alunos, ex-alunos. Então, agradeço a audiência de vocês também. E é isso, Virgínia. Obrigada, Carol. Parabéns, excelente explanação, né? Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Boa noite. Então, boa noite. Nós ficamos por aqui. E todo mundo, muito obrigado pela audiência. Até mais. Obrigada, pessoal. Até amanhã teremos mais live. Até mais. Obrigado.